aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos conhecer as eras que deram errado por desastres. Normalmente, quando a gente fala em uma era musical que deu errado, sempre a gente vai para o mesmo caminho. Gravadora que não quer investir, fãs que desistiram do artista, controvérsias que fizeram parte daquilo ali e afastaram os fãs do projeto, enfim, sempre tem um fator desse que a gente sempre discute aqui no porquê um determinado momento na música não deu muito certo. Só que também temos algumas eras bem peculiares que deram errado por simplesmente problemas que transcendem esse lado simplesmente da indústria, né? E tanto desastres naturais quanto terrorismo no passado estragaram totalmente eras musicais de acontecerem ou até mesmo artistas de bombarem. Vocês vão ficar passados com essas histórias, mas algumas eu acredito que vocês já devem ter ouvido por aí, mas por um momento vocês se esqueceram. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá, inspiradas pelos artistas que eu trago aqui nos vídeos. Se por acaso você não conhece, já clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar, porque é uma mais linda que a outra. Automaticamente, quando a gente fala nesse tema, a gente basicamente puxa o álbum Glitter da Mariah Carey. Por quê? O álbum foi lançado no 11 de setembro e toda a promoção midiática do álbum acabou sendo ofuscada pelo ato terrorista que marcou muito o ano de 2001. A imagem de um outdoor anunciando o lançamento de Glitter, trilha sonora do filme Glitter de Mariah Carey, enquanto as torres gêmeas, no caso o World Trade Center, pegam fogo, é um marco na cultura pop e é constantemente usada de certa forma como meme, apesar de ser muito trágico. O objetivo desse projeto era trazer a Mariah novamente aí para o mainstream em um projeto bem diferente de tudo que ela já havia feito na carreira dela, né? O Glitter, além de ser um filme, também era uma trilha sonora que veio com uma proposta bem anos 80, pela própria ambientação do filme, né? Então eles tinham essa vontade de pôr a Mariah em outro mercado, em outra percepção do público, né? E o primeiro single do projeto, nos Estados Unidos, acabou indo muito bem. A música chegou em número 2 na parada da Hot 100 e fez da Mariah aí uma artista promissora já naquele determinado momento. E claro que toda aquela promoção de Glitter foi muito marcada por outros momentos da Mariah também que já estavam sendo controversos. Nisso daí a gente sabe que aconteceu. Mas o fato do álbum ter sido lançado no mesmo dia do 11 de setembro foi, assim, uma catástrofe. Após a era mal sucedida de Glitter, a carreira de Mariah acabou ficando com um estigma muito negativo. Ela teve também uma rescisão de um contrato avaliado em 100 milhões de dólares e comentários muito cruéis afirmando que a carreira dela estava acabada depois daquilo, fez com que Mariah passasse por um momento muito difícil na sua vida pessoal. O disco acabou carregando uma aura maldita no final das contas, né? E a própria Mariah ignorou esse projeto por muito tempo, até que os fãs resolveram fazer um movimento que se chamava Justice for Glitter, onde eles deram o primeiro lugar para Mariah no iTunes. E a Mariah meio que refez essa relação com o álbum ao longo dos anos, né? Então, assim, por mais que ele ficou com esse estigma negativo por conta desse acontecimento, no futuro ele acabou ganhando uma outra percepção, vamos dizer assim, né? Porque afinal de contas foi uma má sorte que a Mariah teve. O projeto não tinha nada a ver com o atentado, né? E por muito tempo o pessoal ficava falando: nossa, esse álbum é um atentado na carreira da Mariah, né? E no final das contas o Glitter, por mais que ele não seja um dos melhores projetos dela, ele também não é o pior, né, gente?
Só que a Mariah não foi a única artista também afetada pela questão do World Trade Center e do atentado terrorista, né? Uma outra artista pop que naquela época estava em ascensão e tinha acabado de lançar o seu primeiro CD foi completamente prejudicada por toda aquela situação e ela mesma afirma que a carreira dela não deu certo por conta do atentado das Torres Gêmeas. No caso, a gente está falando da cantora Willa Ford, que lançou naquele ano o primeiro álbum da carreira dela intitulado Willa Was Here. O primeiro single desse álbum tinha ido até relativamente bem nas paradas e já tinha vendido mais de 250 mil cópias naquele período. Então ela estava sendo muito ouvida, ela estava tocando muito na rádio, né? E ela era a Britney da Lava Records, né? Então assim, a carreira dela estava recebendo um investimento. Só que quando ela foi lançar o segundo single do projeto, olha só, segundo ainda, gente, que foi Did You Understand That? Foi no mesmo dia que aconteceu os desastres do 11 de setembro. E toda a promoção daquele single acabou sendo cancelada por conta da grande overdose de discussões em relação aos atentados. Então, assim, ela entrou num período da carreira ali onde ela ficou estagnada. Depois disso, ela não conseguia mais ter muitas aparições públicas relevantes, o projeto dela acabou flopando num geral, a gravadora não promoveu um terceiro single do álbum. Então assim, para uma artista debutante naquele período, a Willa passou por uma frustração muito grande. E ela afirmou isso na revista People, que ela acredita sim que o 11 de setembro também foi um atentado na própria carreira dela. Ela disse que tudo o que aconteceu também fez muito mal para ela como artista, e ela diz que o fato dela ter sido ofuscada por toda essa questão matou a carreira dela. E el anillo pa' quando? E el anillo pa' quando? Bom, Jennifer Lopez recentemente lançou seu novo álbum This Is Me Now, né? Só que até J.Lo lançar este álbum de estúdio, ela demorou 10 anos desde o seu último projeto para de fato lançar um novo álbum. Só que no meio desse caminho todo, a J.Lo iniciou uma era inédita em espanhol, onde ela lançaria um álbum de estúdio no ano de 2017 e que inclusive teve singles que foram muito bem nas paradas de música latina. Só que o que aconteceu? Quando o disco ia sair, ele simplesmente foi cancelado por um desastre natural que aconteceu em Porto Rico. O cancelamento veio da própria Jennifer Lopez, mas de certa forma foi assim, algo que ela acabou depois não querendo voltar atrás. O projeto se chamava Por Primeira Vez e simplesmente foi cancelado por conta da passagem do furacão Maria por Porto Rico. A J.Lo afirmou que não estava no clima de celebrar um novo momento em sua carreira. Ela preferiu assim descartar o Por Primeira Vez, que seria lançado na sexta-feira, dia 29 de setembro de 2017. O disco teve músicas bem marcantes como Ni Tu, Ni Yo, teve também Amor Amor, teve El Anillo, entre outras canções que tiveram visuais maravilhosos. Ela ficou muito mexida com essa questão toda porque ela não conseguiu comunicar com a família dela depois da questão do furacão. Além disso também, ela ficou muito sensibilizada com as famílias de Porto Rico que perderam tudo. Ela chegou a fazer uma campanha beneficente junto com o Marc Anthony, que é o ex-marido dela, pai dos filhos dela, dos gêmeos no caso, e que inclusive foi uma das pessoas que ajudou ela a produzir o álbum para trazer recursos para as vítimas do furacão. Então assim, ela mudou completamente os seus ares para focar em ajudar essas pessoas, e o álbum foi cancelado por conta disso. Agora, um girl group, né, coreano aí que estava iniciando um debut no Japão era o 2NE1, né? As meninas estavam preparadíssimas para lançar o seu primeiro projeto totalmente voltado para o Japão em 2011, mas ele acabou sendo cancelado por conta da situação toda que aconteceu ali dos tremores e do tsunami. O 2NE1 adiou todas as promoções que elas iam fazer no Japão após o terremoto e o tsunami que varreu toda a costa leste daquele país. As meninas publicaram em um comunicado afirmando que elas tinham adiado indefinidamente a estreia delas dentro do Japão e inclusive a própria gravadora fez uma doação de $440 mil para os esforços de socorro no Japão após aquela situação toda.
Por conta dessa situação que aconteceu, elas resolveram promover o trabalho na Coreia. Então vamos dizer que assim, depois elas acabaram indo para o Japão, mas isso demorou alguns meses para acontecer. Na verdade, as meninas só foram fazer essa promoção lá mais no meio do ano. Só que os próprios artistas japoneses também passaram pelo mesmo tipo de situação, tá, gente? Bom a gente colocar isso. Artistas como Ayumi Hamasaki ou até mesmo Utada também cancelaram projetos ou adiaram por conta dessa questão toda dos terremotos e do tsunami que varreu a costa leste do Japão. Bom, provavelmente vocês talvez conheçam outras histórias de desastres que atrapalharam eras, e se por acaso você conhecer, comenta aqui. Quem sabe eu não faço um parte 2 pra vocês, ok? Ó, um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!